Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Em uma tarde quente de novembro de 1974, a humanidade fez algo que, visto sob a lente da história futura, pode ser considerado o ato mais incrivelmente audacioso ou o mais suicidamente estúpido que nossa espécie já cometeu. Nas selvas de Porto Rico, engenheiros e astrônomos apontaram o gigantesco prato do radiotelescópio de Arecibo. Na época, o ouvido mais sensível e a voz mais potente do planeta Terra, para o céu. Eles miraram um aglomerado de estrelas chamado M13, localizado a cerca de 25 mil anos-luz de distância, e apertaram o botão de transmissão. Durante 3 minutos, nós gritamos para o cosmos. Disparamos um feixe de ondas de rádio concentradas com a potência de 20 trilhões de watts, brilhando mais forte do que o próprio Sol na frequência de rádio. Essa mensagem não era um ruído aleatório. Era um cartão de visita meticulosamente desenhado. Codificado em números binários, nós dissemos ao universo quem somos. Descrevemos a química básica da vida na Terra, os elementos atômicos que compõem o nosso corpo, a estrutura em dupla hélice do nosso DNA, a figura de um ser humano médio, a população da Terra na época e, o mais crítico de tudo, a nossa localização exata no sistema solar. Basicamente, nós gritamos: Olá, nós somos feitos de carbono, somos macios, vivemos no terceiro planeta a partir da estrela amarela e somos uma civilização jovem e curiosa. Por favor, venham nos visitar. Pouco tempo depois, em 1977, dobramos a aposta com o lançamento das sondas Voyager. Essas naves, destinadas a vagar para sempre pelo espaço interestelar, carregam consigo os famosos discos de ouro. Esses discos são cápsulas do tempo contendo sons da chuva, o choro de um bebê, saudações em 55 línguas e músicas de Bach a Chuck Berry. Mas, na capa do disco, cometemos o mesmo erro estratégico de Arecibo. Gravamos um mapa. Usando a posição relativa de 14 pulsares, faróis cósmicos que piscam com precisão de relógio atômico, desenhamos um mapa de triangulação que aponta diretamente para o nosso Sol. Qualquer civilização com conhecimentos básicos de astrofísica que encontre a Voyager poderá calcular a trajetória de volta e colocar uma frota na órbita da Terra. Nós fizemos tudo isso com o coração cheio de esperança e otimismo. Fomos guiados pela visão romântica de gigantes como Carl Sagan e Frank Drake. Naquela época, a lógica era reconfortante. Acreditávamos que uma civilização, para sobreviver tempo suficiente para desenvolver viagens interestelares, teria que ter superado seus instintos agressivos. Acreditávamos que a tecnologia avançada vinha de mãos dadas com a moralidade avançada. Assumimos que alienígenas seriam sábios, benevolentes e fraternais, ansiosos para nos acolher na Federação Galáctica, como irmãos mais novos. Nós agimos como uma criança perdida em uma floresta escura, que acende uma fogueira e começa a chorar por ajuda, assumindo instintivamente que quem ouvir o choro será a mãe carinhosa, e não o lobo faminto. Mas hoje, neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, vou apresentar uma tese que inverte completamente essa lógica e que congela o sangue nas veias de qualquer cosmólogo. Vou defender a ideia de que a comunicação com civilizações alienígenas não é apenas difícil tecnicamente, ela é estrategicamente impossível. E se for possível, ela é o equivalente cósmico a um suicídio. Existe uma solução para o famoso paradoxo de Fermi, a pergunta inquietante de: onde está todo mundo? Se o universo é tão velho e grande, que é muito mais sombria do que a simples solidão. Chama-se Teoria da Floresta Negra. Esta teoria, popularizada pelo escritor visionário Liu Cixin, mas fundamentada em princípios sólidos da teoria dos jogos, da biologia evolutiva e da sociologia realpolitik, sugere que o universo não é um jardim vazio esperando para ser habitado. O universo é uma floresta escura à noite. Nesta floresta, a vida é abundante, mas você não a vê. E por que não? Porque nesta floresta, cada civilização é um caçador armado, esgueirando-se silenciosamente entre as árvores gigantes. O caçador afasta os galhos suavemente para não fazer barulho.
Ele respira de forma superficial. Ele caminha nas pontas dos pés. Ele sabe que a floresta está cheia de outros caçadores furtivos como ele. Ele não sabe se os outros são bons ou maus, se são anjos ou demônios. Mas ele sabe de uma coisa: a sobrevivência é o instinto primário de toda a vida. Imagine a psicologia desse caçador cósmico. Se ele encontrar outra vida, outro caçador, uma criança acendendo uma fogueira ou um velho trôpego, ele não tem tempo para perguntar as intenções. A comunicação, através das vastas distâncias do espaço, é lenta e não confiável. Se ele hesitar, ele pode ser morto. Portanto, a única ação lógica, a única garantia de sobrevivência nesta floresta de incertezas é atirar primeiro e perguntar nunca. Eliminar a ameaça potencial antes que ela se torne uma ameaça real. Nesta floresta, o inferno são os outros. Existe uma tensão eterna, uma cadeia de suspeita, onde qualquer vida que exponha sua localização assina sua própria sentença de morte. O motivo pelo qual o universo é tão silencioso, o motivo pelo qual não ouvimos transmissões de rádio de Andrômeda ou do centro da Via Láctea, não é porque não há ninguém lá fora. É porque todos os que sobreviveram, todos os velhos sábios da galáxia, aprenderam a lição mais importante da evolução cósmica. Fiquem calados. O silêncio não é ausência de vida. O silêncio é a camuflagem dos sobreviventes. A comunicação é a morte. E nós, humanos, somos os tolos barulhentos que acabaram de entrar na floresta gritando e acendendo tochas, revelando nossa posição para predadores que talvez estejam nos observando há milênios, apenas esperando que atingíssemos um nível tecnológico que justificasse o gasto de munição para nos apagar. Neste vídeo, vamos explorar sistematicamente por que a física, a lógica e a sociologia conspiram para tornar o diálogo impossível. Primeiro, vamos analisar os axiomas da sociologia cósmica. Vamos entender a matemática fria da sobrevivência. Vamos ver por que a expansão exponencial da vida colide inevitavelmente com a quantidade finita de matéria no universo, criando um estado de guerra perpétua e invisível por recursos. Não é por maldade, é por necessidade termodinâmica. Segundo, vamos olhar para a cadeia de suspeita. Mesmo que duas civilizações queiram ser amigas, a distância de anos-luz cria um dilema do prisioneiro insolúvel. Se eu enviar uma mensagem de paz dizendo "eu sou amigo" e essa mensagem levar 100 anos para chegar até você, como posso saber se, nesses 100 anos, você não evoluiu tecnologicamente para se tornar uma ameaça fascista? E como você sabe que eu não estou mentindo para baixar suas defesas? A lógica dita que a segurança máxima exige o ataque preventivo. Terceiro, vamos mergulhar na tirania da luz. Vamos ver que comunicação implica troca de ideias. Mas se a resposta para uma simples pergunta como você está, leva 5.000 anos para voltar, isso não é uma conversa. É arqueologia de dados. As civilizações que conversam já não são as mesmas que iniciaram o papo. A conversa se torna impossível pelo simples atraso temporal físico. E, finalmente, o abismo cognitivo. A ideia de que alienígenas pensam como nós é o maior erro do nosso antropomorfismo. Se encontrarmos uma inteligência baseada em plasma ou uma inteligência artificial de mente de colmeia que não entende o conceito de indivíduo, a tradução pode ser impossível. Como explicar a paz para algo que não entende o conflito ou a morte individual? Como explicar amor para uma máquina de silício que só entende eficiência? A comunicação falha por incompatibilidade de software mental. Ao lançar as Voyager e ao transmitir de Arecibo, nós não enviamos um convite diplomático. Nós enviamos as coordenadas de GPS do nosso berço indefeso. Nós tocamos a campainha da selva e ficamos parados na varanda esperando. As civilizações mais antigas e paranoicas do cosmos provavelmente interceptaram nossos sinais de rádio fracos. E agora, elas podem estar olhando para a Terra não com curiosidade fraternal, mas como um caçador olha para um pássaro que canta alto demais e revela o ninho. Eles sabem o que nós estamos prestes a descobrir neste vídeo.
Que na Floresta Negra, a única maneira de garantir a existência contínua da sua espécie é ser invisível, silencioso e letal. Preparem-se para questionar o nosso lugar no cosmos. Vamos apagar as luzes da nossa ingenuidade infantil e encarar a escuridão tática do universo real. Bem-vindos à teoria da Floresta Negra. Para entendermos por que o universo é um lugar tão perigosamente silencioso, precisamos deixar de lado a nossa visão romântica da exploração espacial. Precisamos parar de pensar como turistas em um safari e começar a pensar como generais em um campo de batalha onde a neblina de guerra é absoluta. A ficção científica tradicional, como Star Trek, nos ensinou uma sociologia cósmica baseada na diplomacia humana, no comércio e na troca cultural. Ela projeta no espaço os ideais da ONU e da era do Iluminismo. Mas se quisermos encarar a realidade da teoria da Floresta Negra, precisamos adotar uma nova disciplina, uma ciência fria e matemática que o autor Liu Cixin batizou de sociologia cósmica. E essa ciência não se baseia em esperança ou moralidade. Ela se baseia em apenas 2 axiomas irrefutáveis. 2 pilares de lógica que, quando combinados, transformam a galáxia de um jardim em um matadouro. Vamos analisar o primeiro axioma. A sobrevivência é a necessidade primária de qualquer civilização. Isso parece óbvio, quase trivial, não é? Mas as implicações são profundas. Significa que, acima da arte, da filosofia, da democracia ou da religião, o imperativo biológico e social de continuar existindo governa todas as decisões finais de uma espécie. Se uma civilização deixa de priorizar a sobrevivência, ela desaparece. Ela é extinta por desastres naturais, por guerras internas ou por vizinhos agressivos. Portanto, por um processo de seleção natural galáctica, as únicas civilizações que restam no universo, as únicas que poderíamos encontrar, são aquelas que são paranoicas o suficiente para proteger sua própria existência a qualquer custo. Nós não encontraremos civilizações pacifistas, suicidas, porque elas já morreram. O universo filtra os fracos e os ingênuos. O que resta são os sobreviventes. E sobreviventes são, por definição, implacáveis quando encurralados. Shutterstock explorar. Agora, vamos ao segundo axioma, e é aqui que a armadilha se fecha. A civilização cresce e se expande continuamente, mas a quantidade total de matéria no universo permanece constante. Este é o motor do conflito. É uma aplicação da termodinâmica e da economia básica em escala estelar. A vida tende a se expandir exponencialmente. Pense nas bactérias em uma placa de Petri. Se você der a elas recursos ilimitados, elas se multiplicam até cobrir toda a superfície. Os seres humanos fizeram o mesmo. Levamos 200 mil anos para atingir 1 bilhão de pessoas e apenas mais 200 anos para atingir 8 bilhões. A vida preenche o espaço disponível. É o que ela faz. Uma civilização tecnológica, à medida que avança na escala de Kardashev, passando do tipo Ina, planetário, para o tipo Zyunda, estelar, e tipo terceiro, galáctico, consome energia de forma voraz. Ela precisa de mais minerais, mais estrelas, mais espaço vital. Mas o universo, embora vasto, é finito. A quantidade de estrelas na Via Láctea é limitada. A quantidade de planetas habitáveis é limitada. A matéria bariônica estável é limitada. Quando você combina o axioma 1, todos querem viver, com o axioma 2, todos querem crescer em um espaço finito, você cria inevitavelmente uma competição mortal. É o que chamamos de armadilha malthusiana cósmica. Não importa quão distante uma civilização esteja de nós agora. Se ela mantiver um crescimento exponencial, cedo ou tarde, ela precisará dos recursos que nós temos. Ela precisará do nosso Sol. Ela precisará dos nossos metais. Imagine o universo como uma pizza gigante. Se houver apenas você e seu amigo na sala, a pizza é suficiente. Vocês podem ser pacíficos. Mas se a cada minuto o número de pessoas na sala dobrar e a pizza continuar do mesmo tamanho, a paz se torna matematicamente impossível.
Em algum momento, alguém vai ter que matar alguém para pegar o último pedaço. A sociologia cósmica nos diz que o estado natural do universo não é a harmonia, mas a escassez iminente. Você pode argumentar, mas professor Kaku, o universo é gigantesco, há espaço para todos. Aqui entra um conceito aterrorizante, derivado desses axiomas: a explosão tecnológica. Na escala de tempo cósmica, que se mede em bilhões de anos, o progresso tecnológico não é linear. Ele é explosivo. Pense na nossa própria história. Durante milhares de anos, vivemos em cavernas e cabanas de barro. E então, em um piscar de olhos geológico, menos de 200 anos, passamos da máquina a vapor para a energia nuclear e a inteligência artificial. Para uma civilização alienígena, observando a Terra de longe, nós éramos inofensivos até ontem. Hoje, somos barulhentos. Amanhã, poderemos ser deuses capazes de dobrar o espaço-tempo. Isso cria um medo profundo em qualquer observador. Se você vê uma civilização jovem e primitiva na floresta, você não pode simplesmente ignorá-la. Por quê? Porque devido à explosão tecnológica, essa civilização bebê pode se transformar em um gigante armado em um período de tempo que é irrelevante para a vida de uma estrela. Deixar uma civilização crescer é um risco inaceitável. Hoje, eles estão a 1000 anos-luz e usam lanças. Daqui a 1000 anos, um nanosegundo cósmico, eles podem estar a bater na sua porta com armas que destroem estrelas, exigindo os seus recursos porque o planeta deles ficou pequeno demais. Portanto, a sociologia cósmica dita que a benevolência é um luxo perigoso. A única maneira segura de lidar com um vizinho que cresce exponencialmente em um universo finito é cortá-lo pela raiz antes que ele cresça. É a lógica da jardinagem preventiva. Você arranca a erva daninha não porque ela é má, mas porque ela vai roubar a luz das suas orquídeas. Isso nos leva a repensar o conceito de mal. Na teoria da Floresta Negra, a destruição de outras civilizações não acontece por ódio nem por desejo de conquista territorial imediata, nem por sadismo. Acontece por pura necessidade matemática. É impessoal. Quando um humano caminha pela calçada e pisa em uma formiga, ele não odeia a formiga. Ele nem sequer pensa na formiga. A formiga é apenas um obstáculo irrelevante ou um dano colateral no caminho do humano. Da mesma forma, uma civilização tipo terceiro que limpa um sistema estelar para construir uma autoestrada hiperespacial não odeia os habitantes daquele sistema. Nós somos as formigas e eles são os caminhantes. A comunicação, nesse cenário, é impossível porque ela quebra o equilíbrio delicado da ignorância. Enquanto ninguém sabe onde você está salvo. No momento em que você se comunica, você se torna uma variável na equação de sobrevivência de outra pessoa. E como vimos, a equação tem um resultado binário. Ou você é uma ameaça futura, ou você é um recurso a ser colhido. Vamos aprofundar a questão dos recursos. Muitas pessoas pensam que alienígenas viriam à Terra por nossa água ou nosso ouro. Isso é ingênuo. Água e ouro são abundantes em asteroides e cometas, que são muito mais fáceis de minerar do que um planeta com gravidade profunda e uma população nativa irritante. O recurso mais valioso no universo da Floresta Negra não é a matéria em si, é o espaço vital e a segurança. A segurança é o recurso mais raro de todos. Ao se comunicar, você retira a segurança do seu vizinho. Você introduz uma variável desconhecida no sistema dele. Quem são eles? O que eles podem fazer? O quão rápido eles evoluem? A simples existência de outra inteligência é uma fonte de ansiedade existencial. E aqui, a sociologia cósmica introduz o conceito de assimetria de informação. Você nunca pode saber o que o outro está pensando. Você nunca pode saber se eles são realmente pacíficos ou se estão apenas fingindo até terem armas melhores. E o mais importante, você não pode saber se eles acham que você vai atacá-los. Isso cria uma espiral de paranoia.
Eles acham que eu sou uma ameaça, então eles vão me atacar. Para me defender, eu devo atacá-los primeiro, mas eles sabem que eu penso assim, então eles vão atacar ainda mais rápido. Essa lógica circular leva a uma conclusão inevitável: o ataque preventivo. A única maneira de quebrar o ciclo de desconfiança em um universo de recursos finitos e crescimento explosivo é eliminar a outra parte. Olhem para a história humana. Quando duas civilizações com grandes disparidades tecnológicas se encontraram, como os europeus e os povos nativos das Américas, o resultado raramente foi a troca cultural pacífica idealizada. Foi quase sempre a catástrofe para a civilização mais fraca. E isso aconteceu entre seres humanos que compartilham o mesmo DNA, as mesmas emoções e a mesma capacidade de empatia. Agora extrapolem isso para o cosmos. Estamos lidando com seres que podem não ter DNA, que podem não ter emoções, que podem não ter o conceito de empatia. Estamos lidando com o outro em sua forma mais absoluta. A distância física entre as estrelas agrava isso. Não há comércio possível. O custo energético para transportar mercadorias através de anos-luz torna o comércio interestelar economicamente inviável. Você não pode criar laços de dependência econômica que evitem a guerra, como fazemos na Terra. Na galáxia, não existe globalização para manter a paz. Existe apenas o isolamento e a suspeita. Sem comércio, sem cultura compartilhada e sem empatia biológica, o que resta? Restam os axiomas: sobrevivência e expansão. Restam as leis da física que dizem que a energia é finita. Portanto, quando olhamos para o céu e nos perguntamos por que eles não falam conosco, a resposta da sociologia cósmica é arrepiante. Porque falar é estúpido. As civilizações que falaram foram eliminadas. As que restaram são as silenciosas, as que se escondem nas sombras, as que entendem que o universo não é uma comunidade, mas uma arena de gladiadores no escuro. E nós? Nós somos a civilização adolescente que acabou de ganhar um megafone. Nós estamos transmitindo nossa localização, nossa biologia e nosso nível tecnológico para todos ouvirem. Estamos basicamente dizendo: aqui há um planeta habitável, rico em biomassa, ocupado por uma espécie que ainda está presa em seu próprio poço gravitacional e que possui armas nucleares primitivas. Somos uma ameaça futura em potencial, mas uma presa fácil no presente. Para um observador que segue os axiomas do medo, nós somos o alvo perfeito. Nós violamos a regra cardinal da Floresta Negra: nunca revele sua posição. A tragédia é que a nossa busca por comunicação nasce de uma solidão genuína. Nós queremos saber se estamos sozinhos. Queremos aprender. Queremos compartilhar nossa música e nossa arte. Mas o universo não se importa com a nossa solidão. A sociologia cósmica não tem uma variável para sentimentos. Ela só calcula vetores de ameaça. Ao tentar encontrar amigos, podemos estar apenas convocando nossos coveiros. A ideia de que inteligência traz sabedoria e paz é uma projeção humana. Na natureza, inteligência é apenas uma ferramenta para sobreviver melhor. Um tigre é inteligente, mas isso não o torna vegetariano. Uma civilização avançada é apenas um tigre com dentes nucleares. E se eles já superaram a biologia e se tornaram máquinas, então a lógica é ainda mais fria. Uma inteligência artificial, baseada em otimização de recursos, veria a humanidade não como irmãos, mas como uma ineficiência termodinâmica, um desperdício de átomos que poderiam ser melhor utilizados em processadores ou painéis solares. Sob a luz crua desses axiomas, a comunicação interestelar se revela uma impossibilidade estratégica. Ninguém em sã consciência iniciaria uma conversa sabendo que a resposta pode vir na forma de um Relativistic Kill Vehicle, um projétil viajando perto da velocidade da luz, aniquilando seu planeta natal. Nesta sessão, estabelecemos as regras do jogo. O tabuleiro está montado. As peças são civilizações em expansão. O prêmio é a sobrevivência. E a regra número 1 é: não seja visto. Mas você pode perguntar:
Se todos estão escondidos, como sabemos se eles são hostis? Talvez todos estejam apenas com medo, paralisados em seus buracos, e ninguém tenha a coragem de atirar. É aqui que entra a próxima camada do nosso pesadelo lógico: a cadeia de suspeita. Mesmo que você queira acreditar na bondade, a matemática da distância impede que você confie. Na próxima parte, vamos explorar por que a vastidão do espaço destrói a confiança. Vamos ver como o atraso na comunicação transforma amigos em estranhos e estranhos em monstros. Vamos entender por que, no espaço, a paz é matematicamente impossível de verificar. Preparem-se, pois a paranoia está prestes a se tornar a única forma de sanidade. Para compreendermos a verdadeira profundidade do abismo que separa as civilizações, precisamos sair da macroeconomia dos recursos galácticos e entrar na micropsicologia do medo. Já estabelecemos que o universo é uma floresta escura e que todos são caçadores competindo por um espaço finito. Mas você, com a sua mente humana cheia de esperança, pode ainda estar tentando encontrar uma saída lógica. Você pode pensar: certo, professor, o universo é perigoso. Mas e se encontrarmos uma civilização que é genuinamente boa? E se encontrarmos uma espécie que, como nós, valoriza a paz, a arte e o amor? Se dois caçadores do bem se encontrarem na floresta, eles não poderiam abaixar as armas e cooperar? Essa é a esperança final do humanismo. É a crença de que a moralidade é universal. Mas a teoria da Floresta Negra destrói essa esperança com uma ferramenta lógica brutal: a cadeia de suspeita. Para entender a cadeia de suspeita, precisamos olhar para a teoria dos jogos, o ramo da matemática que estuda a tomada de decisões estratégicas. Imagine dois atiradores de elite camuflados em uma selva densa. Eles não se veem, mas sabem que o outro está lá. De repente, um galho estala. Eles se localizam mutuamente. Agora, eles estão com as armas apontadas um para o outro. Vamos analisar o pensamento do atirador A. Ele pensa: eu não quero atirar. Eu sou um cara legal. Eu quero ir para casa ver minha família. Mas eu não sei se o atirador B é um cara legal. Ele pode ser um assassino psicopata. Se ele for um assassino, ele vai atirar em mim no momento em que tiver uma chance clara. Portanto, para garantir que eu não morra, eu devo atirar nele primeiro. Isso é o primeiro nível de suspeita. Mas a coisa fica muito pior. O atirador A continua pensando: espere, vamos supor que o atirador B também seja um cara legal. Vamos supor que ele também queira ir para casa. Mas ele não sabe que eu sou um cara legal. Ele está olhando para mim e pensando exatamente o que eu estou pensando. Ele está pensando que eu posso ser um assassino. E como ele tem medo de que eu atire nele por medo, ele vai se sentir obrigado a atirar em mim primeiro para se defender do meu medo. Então, mesmo que ele seja bom, o medo que ele tem do meu medo o torna perigoso. Isso é o segundo nível de suspeita. Eu não tenho medo apenas da sua maldade. Tenho medo do seu medo da minha maldade. E isso continua infinitamente. Ele sabe que eu sei que ele sabe que eu sei. É uma regressão infinita de desconfiança. É um espelho de paranoia colocado frente a frente com outro espelho de paranoia. Em um ambiente onde a comunicação é instantânea e a cultura é compartilhada, como entre dois humanos que falam a mesma língua, podemos quebrar essa cadeia. Podemos gritar: ei, não atire, eu sou amigo. Podemos mostrar as mãos vazias. Podemos negociar. A confiança pode ser estabelecida através do diálogo rápido e da empatia biológica. Mas no espaço, a comunicação é uma impossibilidade prática devido às distâncias. E aqui, a cadeia de suspeita se solidifica em uma sentença de morte. Vamos introduzir a variável da distância. Digamos que a Terra detecte uma civilização em um planeta orbitando a estrela Vega, a 25 anos-luz de distância. Vamos chamá-los de veganos. Nós enviamos uma mensagem de paz. Olá, veganos. Nós somos humanos, somos pacíficos, queremos ser amigos. Essa mensagem viaja à velocidade da luz. Ela leva 25 anos para chegar lá. Durante esses 25 anos, a Terra fica em silêncio, esperando. A ansiedade cresce. Os veganos recebem a mensagem. Digamos que eles sejam benevolentes.
Eles ficam felizes. Eles respondem: Olá, Terra. Nós também somos pacíficos. Vamos cooperar. A resposta leva mais 25 anos para voltar. Total do ciclo de comunicação: 50 anos. Meio século. Muita coisa acontece em 50 anos. Regimes caem. Ideologias mudam. Tecnologias explodem. Quando a resposta dos veganos chega: somos amigos, a terra que recebe a mensagem não é a mesma terra que a enviou. Talvez, nesses 50 anos, a Terra tenha se tornado uma ditadura militar paranoica devido à crise climática. Ou talvez tenhamos descoberto uma nova física que nos permite destruir estrelas. Os veganos sabem disso. Eles sabem que, quando a mensagem de paz deles chegar aqui, a Terra pode ter mudado. Eles não podem confiar na Terra do futuro. E nós sabemos que eles sabem. A distância temporal cria um abismo de incerteza que nenhuma boa vontade pode preencher. A benevolência não é uma constante física, é um estado mental variável. E você não pode apostar a sobrevivência da sua espécie na estabilidade mental de alienígenas que você nunca viu, através de um abismo de tempo de décadas ou séculos. Este cenário nos leva diretamente ao clássico dilema do prisioneiro. Na teoria dos jogos, 2 prisioneiros são interrogados separadamente. Se ambos ficarem calados, cooperação, ambos pegam uma pena leve. Se um delatar o outro, traição, o delator sai livre e o outro pega pena máxima. Se ambos delatarem, ambos pegam pena média. A lógica matemática dita que a estratégia dominante, a única jogada que faz sentido racional se você não confia no outro, é trair. Trair garante que você nunca pegará a pena máxima, ser o trouxa que ficou calado enquanto o outro delatava. No cenário cósmico, as apostas não são anos de cadeia. A aposta é a aniquilação total. As opções são: A. Silêncio mútuo. Ninguém fala com ninguém. Ambos sobrevivem, mas vivem com medo e isolamento. Esta é a Floresta Negra. B. Comunicação. Tentamos falar. O risco é que, ao falar, revelamos nossa posição. Se o outro for hostil ou paranoico, ele nos destrói. C. Ataque preventivo. Nós os detectamos e, antes de dizer olá, lançamos um ataque que destrói a estrela deles. Vamos analisar a opção C, o ataque preventivo. Por que, em nome da sanidade, uma civilização civilizada escolheria o genocídio imediato? Por causa da explosão tecnológica. Lembram-se do conceito que discutimos na parte anterior? O progresso tecnológico não é linear. Se nós detectarmos uma civilização em Vega que está na Idade da Pedra tecnológica, digamos usando apenas rádio simples, poderíamos pensar: ah, eles são fracos, não são uma ameaça, podemos esperar. Isso é um erro fatal. A distância entre nós é de 25 anos-luz. A luz que vemos deles saiu de lá há 25 anos. O que estamos vendo é o passado deles. Mas o problema real é o futuro. Se decidirmos não atacar e apenas observar ou tentar conversar, estamos dando a eles o recurso mais valioso do universo: tempo. Em 100 anos ou 200 anos, o tempo de uma troca de mensagens, aquela civilização primitiva pode passar por uma singularidade tecnológica. Eles podem descobrir a energia de ponto zero. Eles podem descobrir a dobra espacial. Eles podem, subitamente, saltar à nossa frente na escala de poder. Eles podem olhar para nós, perceber que somos concorrentes por recursos e usar sua nova tecnologia para nos apagar. Um bebê tigre parece fofo e inofensivo, mas se você o deixar na floresta e voltar dali a alguns anos, ele será um predador capaz de te devorar. Na sociologia cósmica, todas as civilizações jovens são bebês tigres. Deixar um vizinho crescer sem controle é um risco existencial inaceitável. Portanto, a lógica fria e matemática da cadeia de suspeita dita que não importa se o vizinho parece bom ou mau, forte ou fraco. A única jogada que garante 100% de segurança para a sua civilização é eliminá-lo no momento em que ele é detectado. É o axioma da segurança máxima. Se há 1% de chance de eles serem uma ameaça no futuro,
Você deve tratá-los como uma ameaça de 100% no presente. Isso soa monstruoso para nós. Soa como o oposto de tudo o que aprendemos sobre ética. Mas lembre-se, a ética é um luxo de espécies que vivem em comunidades protegidas e ricas em recursos. Na fronteira selvagem da galáxia, a ética é uma fraqueza evolutiva. As civilizações que hesitaram, as que tentaram enviar tratados de paz antes de atirar, as que confiaram na bondade de estranhos. Elas foram filtradas. Elas morreram. Os sobreviventes, os velhos da floresta, são aqueles que dominam a arte da limpeza rápida e silenciosa. Eles provavelmente usam métodos de destruição que são difíceis de distinguir de fenômenos naturais, para não revelar sua própria posição ao atacar. Talvez eles enviem um pequeno projétil, uma fotóide, que viaja perto da velocidade da luz e atinge a estrela do vizinho, fazendo-a explodir em uma supernova prematura. Para um observador externo, parece apenas que uma estrela morreu naturalmente. Ninguém sabe quem atirou. O caçador limpa a cena do crime e volta a se esconder. Agora aplique isso à nossa realidade. Nós, humanos, estamos gritando. Estamos enviando mapas nas Voyagers. Estamos enviando a mensagem de Arecibo. Estamos transmitindo I Love Lucy e noticiários de guerra para o espaço há 80 anos. Nós criamos uma esfera de rádio ao redor da Terra com 80 anos-luz de diâmetro. Qualquer um dentro dessa esfera já sabe que estamos aqui. Se a cadeia de suspeita é real, por que ainda não fomos destruídos? Essa é a pergunta que mantém os teóricos da Floresta Negra acordados à noite. Existem algumas possibilidades, e nenhuma delas é reconfortante. Possibilidade 1. Ainda não fomos ouvidos. Nossos sinais de rádio degradam com a distância e se confundem com o ruído de fundo cósmico. Talvez sejamos, por sorte, invisíveis até agora. Possibilidade 2. Fomos ouvidos, mas somos tão primitivos que ainda não valemos o custo da munição. Somos irrelevantes, somos formigas no quintal. Mas cuidado! No momento em que começarmos a manipular energias estelares ou tentarmos sair do sistema solar, passaremos de formigas para praga, e o dedetizador virá. Possibilidade 3. O ataque já foi lançado. Lembre-se, a luz leva tempo para viajar. Se uma civilização há 50 anos-luz detectou nossos primeiros sinais de rádio da década de 1940, eles podem ter disparado uma arma contra nós há 10 anos. A arma está viajando pelo espaço agora, silenciosa, invisível, correndo em nossa direção perto da velocidade da luz. Nós não a veremos chegando. Apenas cessaremos de existir. A cadeia de suspeita elimina a possibilidade de diplomacia. Diplomacia requer tempo, confiança e verificação. O universo não oferece tempo. Devido à explosão tecnológica, a distância destrói a confiança e a verificação é impossível sem se expor. Portanto, comunicar-se não é o início de uma amizade. É o início de uma contagem regressiva. Cada mensagem que enviamos é um dado rolando na mesa de jogo da morte. Até agora, tivemos sorte, mas a casa sempre vence no final. Esta lógica implacável nos mostra que a barreira para o contato não é tecnológica. Nós temos a tecnologia para mandar mensagens. Eles têm a tecnologia para receber. A barreira é estratégica. É uma impossibilidade política elevada ao nível de lei natural. Mas vamos supor, por um momento, que conseguíssemos superar isso. Vamos supor que, milagrosamente, duas civilizações decidissem confiar uma na outra e tentassem conversar. Ainda assim, elas enfrentariam um obstáculo físico intransponível. Um obstáculo que transforma qualquer diálogo em um monólogo esquizofrênico. Na próxima parte, a tirania da luz, o telefone quebrado, vamos sair da sociologia e voltar para a física dura. Vamos ver por que a velocidade da luz torna a conversa uma impossibilidade semântica. Vamos entender que, quando você diz olá para as estrelas, a pessoa que ouve não é a mesma que responde. A comunicação se desfaz não por medo, mas pelo simples e brutal peso do tempo. Preparem-se para entender por que o universo é grande demais para telefonemas.
Até este ponto da nossa jornada, exploramos o medo. Falamos sobre caçadores na floresta, sobre a paranoia estratégica e sobre o risco de aniquilação. Mas vamos supor, apenas por um exercício de otimismo teimoso, que conseguíssemos superar tudo isso. Vamos imaginar que, por um milagre diplomático, a Terra e uma civilização alienígena decidissem baixar as armas. Vamos imaginar que a confiança foi estabelecida e que o medo foi deixado de lado. Agora, queremos apenas conversar. Queremos trocar ideias, poemas, equações matemáticas e histórias. Queremos fazer aquilo que define a inteligência: conectar-se. É neste momento, quando o medo desaparece, que uma barreira ainda mais formidável e implacável se ergue. Não é uma barreira política, nem psicológica. É uma barreira fundamental da estrutura do universo. É a lei de ferro imposta por Albert Einstein. Estamos falando da velocidade da luz. E o que vou mostrar a vocês agora é que essa velocidade, que parece incrivelmente rápida para nós, é excruciantemente lenta para o cosmos. A luz não é o mensageiro dos deuses. Ela é o carcereiro da comunicação. Ela transforma qualquer tentativa de diálogo em um telefone quebrado cósmico, onde a mensagem que chega nunca é a mesma que partiu, e onde quem responde já não é quem perguntou. Para entender a tirania da luz, precisamos recalibrar nossa percepção de velocidade. Para um ser humano, a luz é instantânea. Se eu acendo uma lâmpada, a sala se ilumina imediatamente. Se eu faço uma ligação de vídeo para o Japão, o sinal viaja por cabos de fibra ótica, quase na velocidade da luz, e a resposta é imediata. Vivemos na ilusão da simultaneidade. Mas o universo não opera na escala humana. O universo opera na escala de anos-luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é rápido o suficiente para dar 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Mas a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que a luz, a coisa mais rápida que existe, leva 100 mil anos para atravessar o nosso quintal cósmico. Vamos aplicar isso a um cenário de contato realista. Esqueçam as estrelas vizinhas como Próxima Centauri. As chances de haver uma civilização tecnológica logo ali na porta ao lado são estatisticamente nulas. Vamos olhar para uma distância mais provável. Digamos que detectamos uma civilização avançada no sistema Kepler-452, que fica a cerca de 1.400 anos-luz da Terra. Eles são nossos vizinhos galácticos. Eles estão no mesmo braço espiral que nós. Decidimos dizer olá. Nós construímos um transmissor de laser gigantesco e enviamos a mensagem. Aqui é a Terra. Como vocês resolveram o problema do aquecimento global? Precisamos de ajuda. O feixe de laser sai da Terra. Ele passa pela Lua em 1 segundo. Passa por Marte em minutos. Sai do sistema solar em algumas horas. E então, ele entra no vasto e silencioso vazio interestelar. Na Terra, nós esperamos. A mensagem viaja, e viaja, e viaja. Passam-se 100 anos. Ninguém na Terra que viu o lançamento da mensagem está vivo. Passam-se 500 anos. Impérios caem. Novas religiões surgem. Passam-se 1000 anos. A língua que usamos para gravar a mensagem já mudou tanto que os humanos da Terra do futuro mal conseguem entendê-la. Finalmente, depois de 1.400 anos, a mensagem chega a Kepler-452b. Vamos supor que eles ainda estejam lá. Vamos supor que eles tenham antenas apontadas para nós. Eles recebem o sinal. Eles o decodificam. Eles ficam fascinados. Olha, uma civilização jovem perguntando sobre clima. Eles formulam uma resposta. Eles explicam sua tecnologia de fusão a frio e seus métodos de engenharia planetária. Eles enviam a resposta de volta. Agora, a resposta tem que viajar mais 1.400 anos. Na Terra, o tempo continua a fluir implacável. Quando a resposta finalmente chega aos nossos radiotelescópios, passaram-se 2.800 anos desde que fizemos a pergunta. Pense no que isso significa. O ano é 4.825 d.C. Nós fizemos a pergunta hoje, em 2025. Se voltarmos 2.800 anos no passado, estávamos no século 8 a.C.,
Antes do auge do Império Romano, antes de Alexandre o Grande, antes do cristianismo, antes do Islã, antes da ciência moderna. A diferença entre a terra da pergunta e a terra da resposta é a diferença entre um vilarejo da Idade do Ferro e a nossa civilização digital atual. Quem receberá a resposta em 825? Será que ainda seremos humanos? Será que ainda falaremos as mesmas línguas? Será que ainda teremos a tecnologia para receber ondas de rádio? Ou teremos evoluído para formas de comunicação telepática ou quântica que tornam o rádio obsoleto e indetectável? A resposta chega, trazendo a cura para o aquecimento global. Mas talvez, em 2800 anos, a Terra já tenha se transformado em um deserto inabitável. Ou talvez tenhamos nos tornado seres de pura energia que não se importam mais com o clima. A resposta é irrelevante, porque o contexto da pergunta deixou de existir. Isso não é uma conversa. Uma conversa exige um ciclo de feedback rápido. Uma conversa exige que o contexto do remetente e do destinatário seja preservado durante a troca. O que a velocidade da luz cria não é um diálogo, é uma série de monólogos desconexos. É arqueologia de dados. Quando olhamos para as estrelas, não estamos vendo o presente. Estamos vendo o passado. E quando eles olham para nós, eles veem o nosso passado. Se os alienígenas de Kepler 452b olharem para a Terra hoje, com telescópios superpotentes, eles não veem a nossa civilização da internet e das cidades iluminadas. A luz que chega lá hoje saiu daqui há 1400 anos. Eles veem a Europa da Idade das Trevas. Eles veem os maias. Eles veem fogueiras, não luzes elétricas. Eles podem decidir não entrar em contato porque pensam que somos primitivos. Mas hoje já somos avançados. Só que eles só saberão disso daqui a 1400 anos. Nós e eles estamos presos em bolhas de tempo separadas. Nunca estamos no mesmo agora. A relatividade especial de Einstein nos diz que a simultaneidade é relativa. Não existe um agora universal. O agora deles é o nosso futuro. O agora nosso é o passado deles. Tentar coordenar uma amizade, uma aliança política ou uma troca científica através desse abismo é logisticamente impossível. Você não pode ter um tratado de paz se, no tempo que leva para assinar o documento, uma das civilizações já evoluiu para algo irreconhecível ou se autodestruiu. Além da distância temporal, temos o problema da deriva cultural e linguística. A linguagem é uma entidade viva. Ela muda, ela evolui. Gírias nascem, palavras morrem, gramáticas se simplificam. Imagine tentar ler um texto em inglês antigo ou português arcaico de apenas 500 anos atrás. Já é difícil. Agora imagine 5.000 anos. Quando enviamos uma mensagem para o espaço, tentamos usar a matemática, porque dizemos que a matemática é universal. Sim, 1 + 1, 2 em qualquer lugar. A física do átomo de hidrogênio é a mesma, mas a comunicação significativa vai além da matemática. Nós queremos transmitir conceitos, sentimentos, intenções. Se a resposta demorar milênios, a cultura que recebe a mensagem pode não ter mais os códigos culturais para interpretá-la. Pense nos hieróglifos egípcios. Eles ficaram indecifráveis por séculos até encontrarmos a Pedra de Roseta. E os egípcios eram humanos. Eles tinham o mesmo cérebro que nós. Agora imagine receber um fluxo de dados de uma mente alienígena, enviado há milênios, respondendo a uma pergunta feita por nossos ancestrais esquecidos. Poderíamos interpretar a mensagem de cura do câncer deles como uma declaração de guerra? Poderíamos interpretar um poema de amor deles como uma fórmula de arma biológica? O telefone quebrado cósmico distorce o sentido. Sem a capacidade de perguntar o que você quis dizer com isso e obter uma resposta rápida, os mal-entendidos se acumulam. E na Floresta Negra, como vimos, mal-entendidos levam ao medo, e medo leva ao ataque. O atraso da luz não apenas torna a conversa chata, ele a torna perigosa. A incerteza gerada pelo silêncio de séculos
alimenta a paranoia. Há também o aspecto da evolução tecnológica descompassada. Este é um ponto crucial que muitas vezes esquecemos. Nós assumimos que a comunicação será feita via ondas de rádio ou lasers. Por quê? Porque é isso que usamos hoje. Mas há 150 anos, teríamos tentado nos comunicar usando sinais de fumaça ou grandes espelhos refletindo o sol. O rádio é uma tecnologia muito recente. E é provável que seja uma tecnologia muito passageira. Uma civilização apenas 200 ou 300 anos à nossa frente pode ter abandonado o rádio completamente. Talvez eles se comuniquem usando neutrinos, que atravessam planetas sem interferência. Talvez usem ondas gravitacionais moduladas. Talvez usem o emaranhamento quântico. Embora a física atual diga que não podemos transmitir informação, talvez eles saibam algo que não sabemos. O ponto é, existe uma janela de compatibilidade tecnológica. Para conversarmos, precisamos estar usando o mesmo meio na mesma época. Mas devido à tirania da luz, as épocas não batem. Nós enviamos rádio. Quando o sinal chega lá, eles já abandonaram o rádio há milênios. Eles têm receptores de neutrinos, não antenas parabólicas. Nosso sinal passa por eles como um sussurro inaudível. Eles são surdos para a nossa tecnologia primitiva. Eles respondem com taquions ou energia escura. O sinal chega aqui e nós não temos a máquina para ouvi-lo. Ele passa através de nós. O universo pode estar cheio de conversas cruzadas, uma cacofonia de civilizações gritando em frequências diferentes, usando meios diferentes, em tempos diferentes, e ninguém ouve ninguém. É como tentar enviar um fax para um smartphone ou um sinal de fumaça para um servidor de internet. A incompatibilidade torna o contato nulo, e não podemos ignorar a finidade da civilização. A equação de Drake, que tenta estimar o número de civilizações, tem uma variável final chamada L, o tempo de vida médio de uma civilização tecnológica. Nós não sabemos quanto vale L. Pode ser 10.000 anos, pode ser apenas 200 anos. Se eles se autodestruírem com bombas nucleares ou colapso ecológico. Se L for curto, a tirania da luz se torna uma sentença de solidão absoluta. Se uma civilização dura em média 500 anos e a distância média entre civilizações é de 1,0 anos-luz, a matemática é cruel. Quando o sinal de olá deles chega até nós, eles já estão mortos há 500 anos. Nós respondemos para um cemitério. Nós ouvimos vozes de fantasmas. O universo, sob a regra da velocidade da luz, torna-se um vasto mausoléu de mensagens póstumas. Nós podemos detectar sinais, sim, mas nunca poderemos conversar. Seremos arqueólogos cósmicos, escavando ondas de rádio de espécies extintas, montando o quebra-cabeça de quem eles foram, mas sem nunca poder apertar a mão deles. A conversa interestelar requer que a estabilidade de uma espécie dure mais do que o tempo de trânsito da luz. E dado o comportamento volátil da humanidade e a vastidão da galáxia, essa é uma aposta que poucos fariam. A frustração disso é palpável. Einstein nos deu a chave para entender o universo, mas também construiu as grades da nossa cela. Ele nos disse que podemos ver as estrelas, podemos calcular sua massa, podemos saber do que são feitas, mas nunca, jamais, poderemos estar lá em tempo real. A velocidade da luz é o limite de velocidade da causalidade. Ela protege o passado do futuro, mas isola o presente. Ela garante que cada ilha de consciência no universo